Vamos ver o que o Jorge Igor tem a falar sobre a situação do Marcelo. A sexta-feira foi animadinha, hein? Primeiro com a convocação da seleção brasileira. Dorival, desta vez, deixou... Pô, mas esse vídeo aqui fala sobre Dorival e Endrick também. Eu quero algum vídeo falando só sobre essa questão Marcelo e Mano Menezes. Que, mano, podia ter 20 jogos hoje. O assunto vai ser essa situação, mano. O cara discutiu... O cara ontem à noite, não tem nem 24 horas... Ele iria estar entrando em campo para fazer mais um jogo pelo Fluminense. Hoje, menos de 24 horas depois, ele não entrou em campo, discutiu com o treinador e ele não é mais jogador do Fluminense. Muito claro aquilo que a gente está falando há tempos. Ele não conta mesmo com o Endrick. E nós vamos ter que analisar coisa boa na convocação. O Maracanã entre Fluminense também. Não foi só ponto de debate. E também vamos falar do que foi o jogo de ontem à noite isolado do Brasileirão no Maracanã entre Fluminense e Grêmio e da treta Mano Menezes e Marcelo. Para mim tem um lado muito certo nessa história. E é disso que nós vamos falar também no vídeo de hoje. Eu tenho até medo. Que a minha opinião foi assim, mas foi de bate pronto. Acabou o jogo, eu abri a live, a gente entrou nesse mérito e eu, desde o primeiro momento... penso a mesmíssima coisa, não mudou em nada. E o que não seria um problema mudar, não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião. Mudar de opinião, mano, todo mundo tá suscetível, ainda mais quando pô, sai uma notícia nova, tal, sei lá o quê. Mas, moleque, na minha cabeça, Mano Menezes é acima do Marcelo na hierarquia. E quantas Champions League o Marcelo ganhou. Isso não diz em nada sobre a função dele no Fluminense. Aqui ele começa a falar da situação do Marcelo, do jogo do Fluminense com o Grêmio ontem, de toda essa confusão que pautou o debate esportivo no Brasil hoje, né? Foi o assunto mais comentado. Rapaz, acho que o Fluminense perdeu uma boa chance de dar uma afastada da zona de rebaixamento, de ultrapassar o Grêmio, de ganhar um confronto direto. O Fluminense foi um time que teve mais a bola. O Fluminense foi um time que ocupou os espaços que o Grêmio deu. O Grêmio optou por jogar com linha baixa. O Grêmio tomou a decisão de dar a bola e dar os espaços ao Fluminense durante o jogo. Foi uma decisão consciente do Grêmio, a decisão de ontem. E o Fluminense sai atrás. Cara, eu acho que mais preocupante com o empate que ele toma no final é o fato dele perder o Cauã Elias, ele perdeu o Ganso, ele perdeu o Arias, ele perdeu o Thiago Santos, ele perdeu o Felipe Melo, ele perdeu o Fábio. Todos esses jogadores estão fora da próxima partida contra o Internacional no Beira-Rio. Por um lado, eu acho que se fosse para perder todos esses jogadores para um jogo, seria esse mesmo. Porque já era um jogo que talvez com o time titular o Fluminense poderia perder. E eu acho que você tem que estar extremamente forte pro jogo que você tem que ganhar. Que é tipo assim, pô, o Cuiabá em casa, o Criciúma em casa. Mas ao mesmo tempo, é muito complicado você saber que você vai enfrentar o Inter no Beira-Rio, você estando numa situação complicada no campeonato, e você vai ter que botar quase o elenco sub-20. Porque o time inteiro tá suspenso, entendeu? Mas a partir do momento em que ele para com os chutões e começa a botar essa bola mais no chão, as oportunidades vão começando a aparecer. Até que sai o gol de empate no final do primeiro tempo, numa bola do Ganso, um chute do Arias no contrapé. E quando volta o segundo tempo, o Fluminense volta ainda mais ofensivo, atacando ainda mais. Aí o Marquezinho começando a fazer defesas, e aí é bola que vai na trave, e aí o Cauã Elias aparecendo, tabelando e fazendo o gol de cabeça. Que eu acho que... Você sabe que o conceito de justiça, ele é muito relativo no futebol. Quer que o Fluminense caia? Cara, isso aí é óbvio, né? O único rival do Vasco que tá brigando contra o rebaixamento é o Fluminense, tá ligado? Eu acho que, tipo, não teria um motivo pra eu tô torcendo pro Juventude cair. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu quero que caia, eu acho que não cai, e eu falo isso desde o pior momento do Fluminense, e eu falo a mesma coisa pro Corinthians, que ele tá sempre aqui na live e tá cansado de saber. Porque eu acho que esses times têm um fator que alguns outros times não têm. E isso é positivo e negativo. Tipo, a pressão pode ser negativa, pode ser ruim, mas ao mesmo tempo, eu olho o Bragantino, mano. Pô, mano, é um negócio, assim, broxante, desanimador. Bragantino-Cuiabá hoje foi um dos piores jogos do campeonato. Foi um calvário pra pessoa que assistiu. Você sabe que se ele cair ou se ele ficar na Série A, porque, tipo assim, não vai ter um torcedor que vai... eu estou muito puto. Acabaram com o meu Red Bull Bragantino. Não, porque ninguém tá ligando pro Bragantino. Tirando filha da do Central do Braga, que eu já falei várias vezes hoje lá no Twitter lá. Quando eu penso no Bragantino, eu penso mais no Central do Braga, porque pra mim o Central do Braga é maior que o próprio Bragantino. Quer dizer, minto, que o Bragantino, antes de ser o Red Bull Bragantino, ele já era um time tradicional ali, ainda que pequeno. Depois que virou Mano, o time se chama Red Bull Bragantino, e eles ainda proibiram, na época, eles foram pau no
com o Central do Braga no Twitter, não sei se vocês vão lembrar disso, o Central do Braga que tem mais seguidor que o próprio clube, e eles foram pau no cu com os moleques e falaram, pô, vocês não podem usar a imagem, vocês não podem fazer isso, vocês não podem usar isso, vocês têm que mudar o nome, sei lá o que, sei lá o que. Enfim, é um time que eu não gosto, entendeu? É um time que eu não gosto mesmo. E eu acho que tem esse fator, tipo, o meu sonho é porque, é claro, se tiver disputando com o rival, eu vou torcer pro rival cair, de fato. Agora, eu já falei várias vezes aqui, o meu sonho é que tenha na Série A um Paysandu. Moleque, o Paysandu... Ah, Renato, mas o Paysandu tá sempre Série C, Série D, Série B. Pô, beleza. Mas o Paysandu, se ele jogar na Série A, o estádio vai estar lotado, fervendo todos os jogos. O Santinha, se ele jogar na Série A, é estádio lotado em todos os jogos. Tá ligado? O Remo, se jogar na Série A, é estádio lotado em todos os jogos. Então eu gosto de time assim, eu gosto de um time como o Criciúma na Série A. O Criciúma é moleque, um jogo no Heriberto Rios é foda. É foda. O Juventude, bem ou mal, é um time tradicionalíssimo. Então são times que eu gosto de ter na Série A. É claro, você tem que premiar a competência. Você vai ver aí, pô, um Novo Horizontino, um Mirassol, o próprio Cuiabá, que estava acertadinho até então. O futebol premia a competência e ele pune a incompetência. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que esses times tivessem competência para estar na Série A, entendeu? Eu acho que retratava bem aquilo que a gente estava vendo dentro de campo. A superioridade ofensiva do Fluminense o mantinha muito próximo do segundo gol o tempo todo. E depois disso, o Fluminense ainda teve chance para aumentar. O Fluminense ainda teve chance de fazer o terceiro gol, ainda com muitos espaços que o Grêmio estava cedendo. Só que aí no final, cara, futebol tem dessas, né? Diogo Barbosa vai lançar uma bola pro John Kennedy, tinha acabado de entrar, era uma bola para você de repente dar uma, né? Rasga esse troço, manda para longe. O Grêmio retoma, vai desenvolvendo, chega na área, o Fábio comete o pênalti. Acho que não tem discussão sobre o pênalti. Não tem discussão. Cara, eu tô vendo, pô, o Felipe Melo lá, estão roubando o Fluminense. Aí chega o Mário Bittencourt, presidente no Fluminense, na coletiva e fala, eu achei pênalti, discutível, mas eu achei pênalti. Aí chega o Mano Menezes, pô, o Fábio abre a perna, amplia o contato, acerta o jogador com o joelho, foi pênalti. É porque é outra questão também do rebaixamento, né? Existe um momento que você começa a sentir que o mundo inteiro está conspirando contra você com o objetivo de te rebaixar. Em algumas situações, realmente, teu time vai ser prejudicado. Mas ontem, mano, a reclamação do acréscimo de ontem, eu volto a dizer, o Renato Gaúcho tinha tomado um cartão amarelo poucos minutos antes por reclamar que o jogo estava muito parado. Quem assistiu o jogo viu isso. Ou seja, o acréscimo era justificável. Ainda mais quando, durante os acréscimos, tu tem um pênalti que fica 5 minutos parado com reclamação, tá ligado? Pênalti que o Fábio cometeu em cima do Arezzo. Ele deixa a perna, ele atropela, é pênalti. Cai do céu um ponto pro Grêmio. O Grêmio que tinha, o Renato falou isso ontem, depois do jogo, o Grêmio tinha como estratégia abrir mão da posse de bola, marcar com linha mais baixa, baixar todo o seu bloco de marcação, o Renato admitiu isso na coletiva, e tentar, com o Soteldo tendo liberdade, pontadas em velocidade. Isso nem sempre aconteceu durante o jogo. O Grêmio acabou sendo engolido pelo ataque do Fluminense em vários momentos. Isso é e à verdade. medida que o tempo ia Isso é passando, verdade mesmo. principalmente quando virou do intervalo pro segundo tempo, as chances do Grêmio eram ainda menores. O Grêmio já atacava pouco no primeiro tempo, passou a atacar menos no segundo tempo, foi imprensado, acabou tomando a virada e empatou. A real é que ontem esse termo que ele usou foi correto. O ponto do Grêmio caiu do céu, pô. A atuação do Grêmio foi ruim, a defesa do Grêmio estava uma água, o Fluminense criou boas oportunidades de fazer o gol e no finalzinho, uma jogada ali, meio pá, pênalti, gol. É isso, futebol também, né? Já que o Fluminense não matou o jogo, o Fluminense teve chance pra matar o jogo. Teve uma chance, pô, o Nonato teve uma chance que ele saiu, mano, ele e o goleiro, com tempo pra pensar, dominar, levar, e ele perdeu o gol. Pouco antes do gol do Grêmio, bizarro. Não matou, acabou conseguindo um empate que ficou ali com aquele gosto de heroísmo pro Grêmio. Nossa, arrancamos um empate, um jogo difícil, manteve a vantagem em relação ao Fluminense, se manteve à frente, abriu 5 para a zona de rebaixamento. Sem dúvida, pro Fluminense foi um resultado muito pior do que pro Grêmio ontem. O Grêmio sai... Pro Grêmio foi bom, pô. Pro Grêmio foi bom. Comemorando um ponto, o Fluminense sai lamentando 2 pontos perdidos. Era um jogo na matemática pro Fluminense somar 3 pontos ontem e acabou não conseguindo. E aí o grande episódio do jogo é o momento
da substituição no finalzinho do segundo tempo, quando o Mano Menezes chama o Marcelo, vai passar instruções da beira do campo, há claramente um desentendimento ali naquela comunicação, o Mano desiste da troca, coloca o braço no corpo do Marcelo, volta. Mano, essa p do Marcelo é inacreditável, mano. Vou ser 200% sincero. Era muito fã do Marcelo, mano. Muito fã do Marcelo. Tipo assim, eu nunca tive problema. Eu não queria que ele fosse pro Fluminense, mas eu nunca tive problema em admitir isso depois que ele foi. Eu era muito fã. O estilo de jogo do Marcelo me cativava. Eu achava, pô, bonito assistir o cara jogando. Classudo. Pô, dominava. Pô, fatiava. Eu sempre achei um negócio genial. E eu achava que ele era um cara super gente boa. Porque o que eu via enquanto ele tava do Real Madrid era ele sendo simpático com um, sendo, pô, gente boa com outro, sei lá o quê. Só que, cara, o que me pega é que desde que ele chega, ele tem essa volta pro Brasil, tudo que eu pude ver é broxante em relação a uma pessoa que é fã, que tem uma ótica do cara e parece que, tipo, entra naquele mérito do não conheça os seus ídolos, sabe? No primeiro vídeo eu falei, pô, às vezes ele tava num dia ruim. Aí sai outro vídeo dele falando, pô, não encosta em mim pra um cara que foi tirar foto com ele. Aí sai outro vídeo. Tipo assim, viado, eu ainda que eu tentasse continuar gostando dele, eu fui começando a pegar um ranço do cara, mano. Que era um negócio completamente evitável. Óbvio que, pô, são proporções completamente diferentes. O Marcelo deve tirar 1000 fotos por dia desde que ele nasceu. Quer dizer, vamos... Vocês entenderam, né, que eu tô falando há muito tempo. Cara, a pessoa que tem um público, que tem pessoas que acompanham e que tem pessoas que vão te parar, você tem que ter no mínimo uma predisposição de que ainda no seu pior dia você vai tentar atender minimamente essas pessoas, porque essas pessoas também são parte responsável de você, tipo, chegar no lugar onde você tá, de você, pô, ter tanto carinho, de você ter tanta visibilidade, tá ligado? Volto a dizer, não tô comparando, tá? Não tem a mínima comparação. Mas, pô, já teve dia de... Eu já dei esse exemplo aqui. Teve um dia que eu estava no Maracanã, Vasco e Flamengo. Foi um dos piores jogos que eu fui na vida. Que o Vasco tomou 4-1, se eu não me engano. Tava 4-0, acho que no intervalo. Não lembro se tava 4-0. Eu juro pra vocês. Eu tava possesso. Eu estava possesso. Me vem um pai com as 2 filhas. Pô, você pode tirar uma foto com as minhas filhas? Elas são muito suas fãs. Moleque, eu morrendo por dentro, tirei foto com elas, pô, agradeci pelo carinho, sorri. E eu estava morrendo por dentro. Porque eu tenho que ter o mínimo de noção que essa pessoa que me acompanha e que gosta de mim, ainda que ela possa também estar num dia ruim, ela não sabe quando ela vai ter outra oportunidade de encontrar a pessoa que ela gosta. E ela aproveita o momento pra ter um registro com essa pessoa. E aí quando começam a sair os vídeos do Marcelo, tipo assim, pode tirar uma foto comigo? Pô, a criança pedindo pra ele. Não, posso, mas tira daí. Ah, pô, vamos tirar uma foto aqui. Não encosta em mim, não. Ah, pode fazer isso aqui. Não. Tipo assim, eu volto a dizer, eu entendo perfeitamente ele não querer, não conseguir ter um dia normal. E eu entendo perfeitamente se alguém passar do limite, ele impor um limite. Mas tratar as pessoas como merda, como se a posição que ele tá na sociedade fizesse ele ser melhor que essas pessoas e que desse o direito dele olhar como se fosse de cima pra baixo, pô, é um bagulho que desanima demais, tá ligado? Desanima demais. É exatamente isso, André. Se fosse um caso isolado, que a gente falasse assim, mano, foi um dia que o cara tava na merda, mano, perdeu um familiar importante. Mas uma porrada de casos, tipo assim, já brocha. E eu vou além. Se ele não tivesse nenhum caso e rolasse essa situação com o mano, a primeira coisa que eu ia falar aqui não ia ser o que eu falei ontem. Ia ser estranho, né? Pô, do nada, o Marcelo nunca foi dessa. Por exemplo, se é o Thiago Silva. Pô, o Thiago Silva... Pô, sempre foi um ser humano ímpar. Nunca vi ninguém falar uma vírgula do Thiago Silva. Estranho, o que deve ter acontecido? Deve ter algum bastidor ali de vestiário que tem alguma coisa desalinhada. Quando acontece a situação do Marcelo, a primeira coisa que você pensa já é perninha do c***, né? Olha só o que ele tá fazendo. Já não tira foto com o torcedor, já trata todo mundo igual merda e agora quis humilhar o treinador. Por quê? Querendo ou não, ainda que um erro não justifique a pessoa, um erro não faça a pessoa ter... Tipo, ser esse erro, a bagagem de erros faz com que as pessoas criem uma visão acerca de você. É inevitável, entendeu? O Marcelo volta pro banco, põe o colete, e aí o John Kennedy entra no lugar do Lima, ao invés do Marcelo, que era a ideia do Mano Menezes. As imagens, elas são, para mim, muito claras. Para mim, as imagens, elas mostram que
o Mano não gostou de algo dito ou gesticulado pelo Marcelo, comunicado pelo Marcelo, no momento em que rola aquela conversa antes da entrada em campo. E aí, o que nós temos de elementos para avaliar além das imagens? Nós temos a fala do Mano na coletiva e nós temos uma apuração do repórter Caio Bloá do Trivela. Um abraço para o Caio, faz muito tempo que trabalhamos juntos no antigo Esporte Interativo, conheço o Caio, e ele fez uma apuração do que teria acontecido naquele momento do campo e no vestiário. A gente vai ler a matéria do Caio na Trivela aqui, daqui a pouquinho. Então vamos lá, quais são os elementos que nós temos aqui? O primeiro, coletiva do Mano. Na verdade, preciso falar de outra coisa aqui. Temos 3 elementos. Primeiro, assessoria de imprensa. Na transmissão, da transmissão da TV de ontem, foi dito que na hora daquele entreveiro, a assessoria de imprensa... Preciso falar com a assessoria de imprensa do Fluminense nesse vídeo aqui, hein? A assessoria de imprensa do Fluminense teria dito, não, ali foi algo para ganhar o tempo para a entrada do John Kennedy. Ah, para. Por favor, não Pô, duvida. o vídeo é muito nítido, viado. O vídeo é muito nítido. No segundo que a gente assistiu isso aqui na live, pô, é nitidamente o Mano Menezes se assustando com algo que o Marcelo fala. O Mano Menezes tá olhando pro campo e fala assim... Ele já mete a mão no peito do Marcelo e fala, não, vai pra lá, tu não vai entrar. Aliás, assessores de imprensa são jornalistas. No jornalismo a gente aprende que quando não se tem certeza de uma informação, a gente não passa essa informação. Né? Eu quero crer que a assessoria de imprensa do Fluminense tenha se confundido na leitura dos acontecimentos e tenha dado uma informação mal apurada. Então, eu vi essa apuração de que o Marcelo falou, não me toca, não faz média pra torcida, não fala comigo. Só que eu vi que tava meio que, tipo assim, acredita-se que falou. Eu posso estar equivocado, depois a gente configura, a gente confere no YouTube, mas eu tava assistindo uma live do Dezão, é que eu tava, tipo, assistindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Mas, tipo assim, na live do Dezão eu acho que ele crava isso, ele fala, e eu fui apurar e é exatamente isso mesmo que ele falou, tá ligado? Foi uma informação que tinha saído já em outros sites. Tentativa de falsear a verdade. Espero que não. Confio na honestidade dos profissionais da assessoria de imprensa do Fluminense. Porque o mundo está vendo o que aconteceu, né? Nós vimos. Tá. Segundo elemento. Eu volto a falar da assessoria do Fluminense daqui a pouco. Aí nós temos o segundo elemento. A fala do Mano na coletiva. O Mano claramente foi perguntado sobre isso. Ele até brinca, ele fala, eu já estava esperando, eu leio mentes, eu já sabia que vocês iam perguntar sobre isso. Eu não gostei de algo que ouvi naquele momento. E mudei a alteração. Tá claro, né? Tá claro. O Mano não... Ele não disse exatamente o que ouviu, claro. Ele se reserva no direito e ele tem total direito de manter em segredo aquilo que foi dito. Mas ele não fugiu da pergunta. E não vendeu versão fantasiosa pra ninguém. O Mano fez tudo certo, cara. Não gostei do que ouvi. Tudo certo. Acabou. Aí, na sequência da coletiva, a Aline Nastari, repórter da TNT Esportes, insiste, olha, eu quero insistir um pouquinho sobre esse assunto do Marcelo. E aí o Mano fala, olha, jogador quando entra àquela altura do jogo, já sabe que vai entrar para fechar o jogo. O que o Mano quer dizer? Gente, é normal do futebol. Se eu preciso botar alguém aos 45 do segundo tempo, é uma situação normal, é alguém... E ele fala, né? Eu não estava colocando nada para mudar o panorama do jogo. Tipo assim, o que ele quis dizer? Eu não estava botando o Marcelo... Mas é reta final, é isso mesmo, gente. É pra ganhar um minutinho com a substituição, botar um jogador descansado no lugar de um jogador cansado, fechar a casinha ali. Tanto que no primeiro momento, antes de ter essa versão mais consolidada, o que eu achei que poderia ter acontecido foi... O Mano passou uma instrução e o Marcelo não acatou. E ali eu já estaria do lado do Mano. Quem tava na live de ontem vai lembrar. Eu falei, o Mano deve ter falado assim... olha, não sobe, tá? Eu quero que você fique só na lateral, preso na defesa, porque tá 2-1. E o Marcelo falou assim... não, se eu pegar e achar que eu vou subir, eu quero subir. E aí o Mano ficou puto, tá ligado? Eu imaginei que pudesse ter sido algo nesse sentido. Que, por incrível que pareça, seria menos pior. Porque ainda que fosse errado ele não acatar a ordem do treinador, seria uma discordância de campo-bola. Ele metesse não toque em mim, que é o que tudo indica aconteceu, né, que é um bagulho, assim, inacreditável. Marcelo, estamos tomando de
2-0, 3-0, te vira aí, irmão, vira o jogo pra nós aí. Pelo contrário, o que o Mano quis dizer? Eu tava colocando o Marcelo numa situação confortável, segurar o jogo no final, com a experiência dele, com a bagagem dele. Pra mim, o Mano na coletiva foi impecável. Foi respeitoso. Também achei que ele fez tudo certo. Foi no limite do que poderia ser dito pra preservar a intimidade daquela conversa, pra preservar o próprio jogador. Foi respeitoso com o próprio jogador. Talvez o respeito que o Marcelo não tenha tido com ele na beira do campo. O Mano teve. O Mano foi corretíssimo na coletiva. Antes que vocês virem, eu nunca dei um bom dia pro Mano Menezes. Eu nunca vi a cara do Mano Menezes de perto, só na televisão. Nunca nem cruzei com o Mano Menezes. Então não tem motivo nenhum pra passar. Ah, viado, mas pô, vou te falar, eu quebrei muito esse estigma que eu tinha de, pô, não gostar de pessoas antes de ter uma propriedade maior pra falar. Tipo assim, pô, Mano, eu cresci a minha vida toda vendo todo mundo falando que o Rogério Ceni é um mala do c... é chato pra c... que ele é isso, que ele é aquilo. Pô, moleque, todas as últimas coisas que eu vi, todas as últimas atitudes, todas as últimas falas, todas as últimas posturas que eu vi do Rogério Ceni, pô, achei o cara fodão, mano. Juro por tudo. Aliás, no vídeo que ele faz com o Desimpedidos, que se eu não me engano foi um dos últimos vídeos do Fred, pô, mano, o cara é muito... mas aí é o vídeo, beleza. Mas existe um nível que o cara tem que ser legal por obrigação, por estar num vídeo. E quando o cara, você percebe que ele tá sendo 1000 vezes mais legal do que ele teria que ser por estar sendo filmado, entendeu? E o Rogério Ceni, pô, foi um cara que, pô, eu, assim, comecei a criar uma admiração muito grande. E se eu fosse deixar me levar só por essas coisas que falam, eu não iria gostar do Rogério Ceni, entendeu? Então eu não sei se eu consigo ter essa certeza acerca do Mano. Sei que ele é um fio desencapado ali, né? Vira e mexe, ele, pô, arruma uma confusão com o torcedor, aí, pô, manda ficar quieto, aí fala, pô, vamos cair eu e vocês abraçados, que é terrível, mas eu não sei se ele é, eu acho que ele pode ser mais esquentado do que necessariamente uma pessoa ruim, entendeu? Pano e puxar saco de Mano Menezes, né? Eu não tenho isso, ele não tem esse tipo de relação com o treinador nenhum. Alguns até têm, eu não tenho. Mano, foi corretíssimo. Corretíssimo. O tom da coletiva, o tom dos esclarecimentos, no limite do que podia ser dito. Vou voltar a falar da assessoria do Fluminense. A informação que vários colegas passaram é que a assessoria do Fluminense divulgou, depois do Mano veio o Mário, veio o presidente Mário Bittencourt. Não insistam muito nas perguntas sobre o Marcelo, porque o Mário vai falar sobre isso, vai falar sobre a arbitragem também. Aí vem o presidente Mário Bittencourt, não responde pergunta nenhuma, faz só um pronunciamento, não fala do caso Marcelo e vai embora. Não, mas não foi assim, não foi assim. Péssima gestão da assessoria. Não, mas não foi assim. A gente assistiu aqui em live ontem também. O Mário Bittencourt fala o que ele tinha pra falar em relação à arbitragem, mas ele fala que foi pênalti, mas ele reclama dos amarelos, que esfacelou o Fluminense, nas palavras dele, pro próximo jogo. E o Mário Bittencourt, depois que ele termina de falar o que ele tinha pra discursar sobre a arbitragem, ele fala, vamos abrir a perguntas. E aí a assessoria do Fluminense corta a fala dele e fala, não vamos abrir não, vambora. E ele fala, não vai ter pergunta? Então, rapaziada, obrigado. E ele sai. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tô defendendo o Mário Bittencourt nessa situação, não foi ele, foi a assessoria, quando ele já estava abrindo para perguntas que impediu ele de responder, o presidente é o líder na hierarquia do clube. Se é uma situação que ele acha que tem que falar, ele tem que chegar e falar assim, ó, pode deixar. Eu quero falar. Pode deixar. Eu quero falar. E aí ainda tem aquele debate. Ah, Renato, mas ele contrata uma assessoria para a assessoria decidir como vai ser a parte da comunicação e ele vai passar por cima disso? Às vezes sim. Porque ele contrata a assessoria para que a assessoria ajude, indique, dê opinião. Mas quem tem a palavra final é o presidente do clube. Ah, Renato, mas aí o Mano Menezes indica, dá opinião e o Marcelo discordou. Negativo. Porque o Mário Bittencourt contrata e demite assessoria. O Marcelo, ele vem abaixo do Mano Menezes na hierarquia. O Marcelo não paga o salário do Mano Menezes e ele não contrata e nem demite o Mano Menezes. Ah, tem time que força a barra para demitir o treinador, beleza. Mas aí se o presidente achar que tem que demitir, ele demite. Então são situações diferentes. Eu acho que o Mário Bittencourt poderia ter passado por cima da assessoria, sim. Não dá para dizer que ele não falou só porque a assessoria aconselhou e eles acatou. Agora, ele tá no direito dele também. A assessoria recomendou e ele acatou porque ele achou melhor. Agora, não vamos também achar que ele não poderia ter falado. Ele poderia. Aí vem o presidente Mário Bittencourt, não responde pergunta nenhuma, faz só um pronunciamento, não fala do caso Marcelo e vai embora.
péssima gestão da assessoria do Fluminense daqueles acontecimentos da noite de ontem. Está feito aqui o meu registro, ok? E seria muito bom. O que ele falaria ontem? Iriam verificar internamente o problema? Só isso ia mudar em nada? Eu acho que ele poderia ter uma postura mais incisiva, ainda mais na situação do Fluminense. Eu acho que ele poderia chegar e falar assim, gente, é o seguinte, aconteceu uma situação, um destempero entre um jogador e o treinador, e eu queria deixar claro pra vocês que nenhum jogador é maior que a instituição, seja ele o jogador que for, e seja o momento da instituição o momento que for. É um momento que a gente tem que estar focado em escapar do rebaixamento, em, se possível, buscar uma vaga na Sul-Americana, o elenco tem que estar fechado, a gente não tem espaço pra confusão, a gente não tem espaço para autoritarismo e nem para soberba. E a gente vai avaliar internamente, que aí entra no que você falou. Mas eu acho que ele poderia ter tido sim uma posição sabe? Defender a instituição publicamente, até para trazer a torcida para junto, sabe? O presidente do Fluminense falar a respeito. Mas também entendo que o presidente queira esperar para ter mais elementos para se posicionar a respeito de algo tão grave envolvendo 2 funcionários do clube. O problema é, chega e fala, olha só, o presidente não vai falar sobre isso. Ok, tá bom. Não, guarde as perguntas para o presidente. Aí o presidente chega e não fala. Isso não está correto. Isso não é um procedimento correto. Ok? Vamos lá. Aí chegamos à matéria do Caio, no Trivela. Caio Blois. Grande abraço para o Caio. Desvendando o mistério, exclusivo. Saiba o que Marcelo disse a Mano Menezes em discussão no Fluminense. E aí, lendo a matéria, o Caio diz assim, tudo começou quando o Camilo... Mas eu não concordo com isso, Rafa. Que o Marcelo é maior que o Flu. É claro que é maneiro falar isso pra zoar. Claro que é maneiro falar isso. Mas eu não concordo que um jogador é maior que um clube. Seja ele quem for o jogador e seja o clube qual for. Eu gosto de falar que o Fluminense é pequeno e eu gosto de falar que o Marcelo é pica. Dito isso, o Fluminense é maior que o Marcelo. Pessoas não vivem em função do Marcelo, como pessoas vivem em função do Fluminense. Tá ligado o que eu tô falando? Famílias são completamente afetadas do início do primeiro cara que nasceu até o mais novo que tá vivo hoje pelo clube de futebol, que o vô passou pro filho dele, que é o pai do garoto que nasceu agora e já tá torcendo pro Fluminense. É muito maior do que o Marcelo, gente. Mas é muito maior. É um clube centenário, gente. Camisa 45 caiu e pediu substituição aos 44 do segundo tempo. O Lima estava jogando de volante àquela altura, era um dos melhores em campo, sem dúvida, né? Jogando naquele momento ali como um 8, a pedido do Mano, inclusive. E aí, quando ele cai pedindo substituição, o Mano vira pro banco. Marcelo, vem. Segundo a apuração do Caio, da Trivela, o Marcelo, durante a semana, tinha treinado nessa função. Marcelo, às vezes, tem entrado como um 10, como um jogador de meio campo um pouco mais avançado. Durante a semana, o Mano testou isso. Então, uma pausa aqui. Se o Marcelo argumentar de que, o treinador botando numa função, botando na podre, não era, porque o Fluminense estava ganhando o jogo. Botando numa função que, ele nem treina, não era, porque segundo a Trivela ele treinou assim durante a semana. Então os argumentos para o Marcelo vão ficando cada vez mais difíceis, né, de serem encontrados. Então vamos lá. Antes mesmo da discussão, já houve um pequeno desentendimento, segundo o Caio. Marcelo não reclamou em palavras, mas fez cara de poucos amigos ao ser chamado para entrar àquela altura do jogo. Mesmo contrariado, tirou o colete e ouviu as instruções do Mano. Então, estava lá o Marcelo do banco, quando o Mano falou, vem, o Marcelo deve ter feito. Aí o Mano já viu e não gostou. Mas beleza, vida seguiu. O Marcelo tirou o colete, caminhou, parará. Aí subiu a plaquinha para as 2 substituições. Além do Lima, o Keno também estava indo embora naquela janela. O Marquinhos ia entrar no lugar do Keno, o Marcelo no lugar do Lima. E aí, o Mano pegou o Marcelo pelo ombro, coisa mais normal do mundo. Nada demais. Todo treinador praticamente faz isso, todo treinador. Chega aqui, pega o cara no ombro, Nessa hora, segundo o Caio, o Mano ouviu algo... E, mano, não é nem um negócio tipo assim, puxou a camisa dele aqui pra... Tá ligado? É tipo assim, é aquele contato de aproximação pra falar algo. Se você escuta o que a gente tá debatendo sem ver o vídeo, você acha que, o Marcelo não gostou da forma que o Mano puxou. Cara, é aquele contato de aproximação de você tá indo falar com a pessoa, sabe? Do qual não gostou. A Trivela apurou que o Marcelo, nesse momento, pediu pro Mano, não fala mais comigo... E não encosta em mim para fazer média com a torcida. O Mano, segundo a Trivela,
se enfureceu Com razão. e respondeu, então tá bom, você não vai entrar mais. E que faz total sentido também, né? Que se é de, tipo assim, pro Marcelo ter uma interpretação que o Mano tá encostando nele pra fazer média com a torcida, é porque na cabeça dele, ele pra torcida é o 0-1, tá ligado? É ele, Deus. E aí, pô, o fato do Mano tá encostando nele é que, ah lá, parceiro do Marcelo. Vou comprar o barulho dele. Agora, o Mano mandando ele voltar pro banco ainda mostra que, tipo assim, ah, tu acha que é questão de fazer média com a torcida? Então faz o seguinte, vamos fazer aqui publicamente, volta pro banco, tá ligado? Óbvio que ele não falou desse jeito, mas o que eu tô falando, o efeito, sabe, dessa ação de volta pro banco. É literalmente ele fala, eu não faço questão nenhuma de fazer média com a torcida. Eu vou além, por mais que o Mano Menezes esteja errado em outras situações que a gente comentou aqui, o cara que quer fazer média com a torcida, ele não chega e faz as coisas que o Mano Menezes faz. O Mano Menezes, ele seja talvez o treinador que menos faz questão de fazer média com a torcida, pô. O Marcelo, segundo a Trivela, nega que essa conversa tenha acontecido. Nega que tenha sido nesses termos aqui. Mas não deu mais detalhes até o momento da gravação desse vídeo, às 10h40 da manhã deste sábado, não deu mais detalhes sobre o que de fato ocorreu. Somente negou. Não foi isso. Não foi isso. Depois, o Marcelo foi pro doping. O Mano reuniu os jogadores do vestiário, lamentou o Marcelo não estar ali, porque queria dizer, segundo a Trivela, algumas coisas olho no olho para o Marcelo diante do grupo. O grupo, segundo o Caio, teria apoiado o treinador nesse momento. E aí, no finalzinho da rodinha, o Marcelo chega, a rodinha termina, eles não comentam sobre o assunto e a coisa vai ser resolvida posteriormente. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui tudo sendo verdade, e eu acho que isso, na nossa cabeça, juntando essa apuração com as imagens que a gente viu, é crível, tá? Faz sentido. Parece retratar aquilo que foi visto no campo. Não sei se foi algo muito diferente disso mesmo. Isso é muito grave. Soma-se a esse episódio, um episódio muito lamentável da semana passada, quando na transmissão de esporte... Moleque, esse aí é lamentável, mas é engraçado. Vamos ser honestos também. Não vamos ficar se fazendo de maluco. Esse é lamentável, mas é engraçado. Tu ouve, tu dá uma gargalhada. Tu dá uma gargalhada, porque, mano, é um bagulho que, se fosse uma página de meme postando, eu acreditaria que, pô, realmente não aconteceu. Vitória e Fluminense. A repórter da TV informou que o Marcelo estava ali, do lado de fora do campo, perguntando quanto estava o clássico Real Madrid e Barcelona, que estava sendo jogado no mesmo momento. Vocês vão me desculpar, fãs do Marcelo. Eu vejo que na própria torcida do Fluminense a paciência meio que acabou, de parte da torcida, com esse comportamento do Marcelo. Mas, enfim, aqueles que são mais fãs do Marcelo, que eventualmente não gostarem daquilo que eu vou dizer, paciência, o jogo que eu me proponho a jogar é esse mesmo. De muitas vezes desagradar, não intencionalmente, mas apenas por ser o que eu penso, desagradar alguns ouvidos mais sensíveis. Isso não é comportamento de alguém que está ligando para o Fluminense. Vamos falar, vamos rasgar. Cara, e é assustador, porque essa situação em específico, mano, acontece num cenário de barradão lotado, pressão do jogo 1-1, porque tava 1-1 no momento, e o cara está no banco de reservas, parando a repórter de campo para perguntar sobre como está o jogo do Real Madrid, cara. Rasgar o português, vamos falar na boa. Na boa, um clube que está numa situação de apuros ainda no campeonato, em 2 confrontos diretos pela permanência, o Marcelo ter um comportamento como esse é alguém que não está nem aí pro que está acontecendo. Inclusive, eu vou dizer para vocês, hein? Em termos de hierarquia, de falta de respeito, o episódio de ontem é o mais grave. Em termos de falta de comprometimento com o clube, o do Barradão é pior. Concordo. Eu falei isso com meu avô agora. Essa de ontem causa a questão da rixa no elenco. Porque numa situação como essa do Fluminense, num momento como esse, é pior que tudo. Agora, a situação de ontem mostra menos a questão do descompromisso com o clube do que a situação do Real Madrid, cara. Porque a de ontem, pô, é um problema pessoal dele com o Mano Menezes. Mas ele tava lá.
Ainda que insatisfeito, ele tirou o colete, ele ia entrar, ele ia jogar. Mas ele tem um problema com o Mano Menezes. No do Vitória, o time dele está jogando um jogo que é uma final de campeonato e ele tá preocupado com o jogo do Real Madrid. Pô. Jogando um jogo duríssimo com o Vitória, coisa tá feia, você acaba perdendo o jogo num pênalti horroroso no final e você fica preocupado quanto é que tá Real Madrid e Barcelona. Isso é sério, irmão? Isso é sério, Marcelo? É pra isso que você veio pro futebol brasileiro? É pra isso que você veio pro Fluminense? Pra um clube que te recebeu de braços abertos? Pra um clube que te deu tanto? Mas qual o problema do cara perguntar quando está em Barcelona? Pô, viado, vou te falar, não tem crime nenhum nisso, mas é uma questão de senso. O jogador tem que estar 300% concentrado. Você, torcedor, tá vendo o jogo do teu time, você não consegue... Pô, quanto é 1 mais 1? 7. Tu não consegue... Tua cabeça para de funcionar pra outra coisa. O cara está no banco de reservas, podendo entrar no jogo a qualquer momento. Ele é um jogador do Fluminense. E ele tá preocupado com um outro jogo de um outro clube que está acontecendo em outro país. Pelo amor de Deus, cara. Você ganhou muito do que ganhou na Europa, muito do que ganhou no Real Madrid, pelos teus méritos, pelo teu talento, pela tua dedicação e pelo apoio que o Fluminense te deu no início da carreira. Mas o simples fato de eu voltar a vestir essa camisa depois de ganhar 800 Champions já mostra a minha gratidão. Mas é vestir e honrar. Vestir a camisa qualquer um veste, irmão. É muito fácil. Posso chegar aqui amanhã e botar uma camisa do Fluminense. Vou honrar essa camisa? Aí é outro papo. São outros 500. Vou respeitar essa camisa? Vou mostrar comprometimento com ela? Aí é outro papo. Não dá. Não dá para um jogador chegar para um treinador... Pô, não encosta em mim pra não fazer média com a torcida, como se o Mano Menezes não pegasse no ombro de nenhum jogador pra passar a instrução, como se nenhum jogador ao longo da carreira, inclusive os técnicos que trabalharam com o Marcelo no Real Madrid, não encostassem a mão no ombro dele. Eu duvido. É porque os caras acham, inclusive brasileiros, que isso aqui é casa da mãe Joana. Eu duvido o Marcelo, nesses termos, se referir ao Ancelotti. Eu duvido o Marcelo ter um comportamento como esse na beira do campo com o Mourinho. Eu duvido, nunca teve. Mas eu sou muito maior do que o Mano Menezes, eu sou muito... Baixa a bola, irmão. Mano Menezes é o seu líder, é o seu comandante. E outra, você é reserva hoje, lembra disso aqui, você hoje é reserva do Diogo Barbosa, porque você não fez nada para mudar essa situação. Mas o Diogo Barbosa é isso, o Diogo Barbosa é aquilo. Você hoje tem que esquentar banco porque você não tem condição de ser titular hoje. Aceita essa realidade, irmão. Agora, outra coisa também. O Marcelo parece ter algum problema. E ele precisa lidar com isso com toques no ombro. Pô, eu tô vendo vocês falando aí, Diogo Barbosa tomou de morador. Pô, mas eu não sei nem se foi uma tão ruim. Ainda que ele esteja, dando... Assim, obviamente ressaltando o quanto o Diogo Barbosa é limitado, tu ouviu você tem que abaixar a cabeça pro Diogo Barbosa, sendo do Marcelo 12, que ele tá falando. Olha, eu não sei se eu ficaria puto, não. Tipo assim, cara, né, é isso aí mesmo. Marcelo tem que abaixar a cabeça pra mim, tá ligado? Também tem esse ponto, né, viado? Agora, outra coisa também. O Marcelo parece ter algum problema. E ele precisa lidar com isso com toques no ombro. Não é a primeira vez. Em campo, acho que foi. Na beira do campo, acho que foi. Tem vários vídeos do Marcelo aí. Ele tem muito problemas com contatos físicos. Preciso lembrar você, Marcelo, que o jogo que você joga é o jogo da vida pública. E no jogo da vida pública, tem dia que você tá de saco cheio da vida. Claro, todo mundo tem um dia assim, né? Ou vários dias assim. Você tá de saco cheio da vida, você não quer ver ninguém, você não quer ouvir ninguém, você tá frustrado, você tá chateado, você tá deprimido, você tá irritado, você tá preocupado. E você tem que sorrir. E o teu fã chega e você tem que tirar uma foto, e você tem que dar carinho, e você tem que ser respeitoso, porque é o jogo que você aceitou jogar, o jogo da vida pública, o jogo... Eu tava lá no jogo da Alemanha contra a Escócia na abertura da Eurocopa, e eu fui, o Klopp sentou do nosso lado, né? Aí, os moleques vieram falar comigo, mano, o Klopp tá ali, vamos tirar uma foto com ele. E por mais que eu seja muito fã do Klopp, eu já comecei a pensar, mano, esse cara aí já deve ter tirado 1 bilhão de fotos hoje. E eu juro por tudo. A gente tirou a foto com ele e tal. E, mano, na foto, eu juro, ele tava igual uma estátua. Só mudava a pessoa que parava do lado dele, tá ligado? Mudava a pessoa que parava do lado dele. Todo mundo. Só tirando foto. E ainda assim, ele tirou foto com absolutamente todo mundo que tava lá. E ele é o Klopp. Então, não tem essa
Ai, mas aí, cara, mano, o cara é o Klopp. E ele tirou foto com todo mundo. Eu não consigo entender, mano, o que passa na cabeça de um cara desse pra ficar nessa marra do caralho, entendeu? O da carreira pública. Valeu, O Lipe. jogo da idolatria. Faz parte, irmão. Na hora que pinga o salário na conta é muito bom. E na hora das responsabilidades? E na hora de respeitar a hierarquia? Eu não sou um multicampeão de Champions como o Marcelo. Eu nunca joguei Copa do Mundo como o Marcelo. Eu não me comparo ao Marcelo. Mas eu, no meu trabalho, respeito a hierarquia. Muitas vezes, foram poucas não. Estou falando de uma carreira de mais de 20 anos. Muitas vezes eu fui escalado para jogo que eu não queria ser. Sabe o que você faz? Você vai lá e narra o jogo. Sabe o que você faz? Você chama a tua chefia para uma sala, olho no olho, como adulto, e conversa. Poxa, vamos entender, será que isso aqui faz sentido? Será que isso aqui não faz? Vamos entender o critério? Será que a gente pode melhorar isso? Poxa, eu acho que isso aqui não é para mim, eu acho que isso aqui é para mim, eu acho que isso aqui tem peso, isso aqui... Vamos debater, vamos... É assim que se faz. Respeitando os teus chefes. Só que muitas vezes o jogador de futebol, muitas vezes não, jogadores como o Marcelo ganham mais do que o técnico. Ganham mais do que o seu chefe. São mais experientes que o seu chefe. Já trabalhei com muito chefe mais jovem que eu. Inclusive, meu chefe atual é mais jovem que eu. E isso não me dá o direito de desrespeitá-lo. Muito pelo contrário. A gente tem uma comunicação muito olho no olho. Muito profissional e muito respeitosa. E é assim que tem que ser. Viado, eu acho que, mano, a pessoa que não... Eu não tô falando que você tem que ser um mente fechada, seguidor de regra o tempo todo. Não é isso que eu tô falando. Mas a pessoa que não respeita a hierarquia, ela não respeita nada na vida, mano. Porque a hierarquia é um bagulho que é imprescindível dentro da tua casa. O que o Marcelo fez ontem é indefensável. E se torna ainda pior pelo momento do time. Porque também, vamos falar a verdade, sem hipocrisia, quando você está ganhando, levantando o título, muita coisa vai para baixo do tapete. O episódio de ontem, se o Fluminense estivesse na liderança do campeonato, ainda ia repercutir, porque é muito grave, mas já estava... O episódio do sábado passado, escuta, quanto é que tá o Real e Barça? Se o Fluminense estivesse metendo 4 no Vitória, ninguém ia falar nada. Eu ainda considero grave. Eu ainda considero péssimo o comportamento. Sua cabeça tá aqui ou tá lá, irmão? Um pé em cada canoa não dá. Ou você tá nessa canoa ou você tá nessa canoa. Não tem como. Tá nas duas. Isso não existe. Você quer ver Real e Barça? Fica fora do jogo. Chega pro mano e fala, ô mano, não me relaciona pra Salvador. Por quê? Porque eu quero ver Real e Barça. Eu tô mais preocupado com o clássico. Tô mais preocupado com o Real Madrid. Aí beleza, você vai jogar limpo. Péssimo comportamento profissional também. Vai tomar crítica do mesmo jeito. Mas pelo menos vai ser mais honesto. É tipo o Dorival com o Endrick agora. Não convoca, eu não conto com o cara, não chamo. Tá bom, vamos criticar, vamos elogiar, beleza. Mas jogou limpo. Bom, eu não penso nele agora. Não é meu plano, não, beleza. É isso, joga limpo. Joga limpo. O que não dá é pra trabalhar desse jeito. Mano Menezes foi desrespeitado e fez a única coisa que deveria ser feita mesmo. O que todo treinador deveria fazer. Ah, é? É isso mesmo? Você tá fora. Tchau pra você. Isso me lembra uma vez, teve um jogo da seleção feminina. Vi gente no TikTok defendendo o Marcelo, dizendo que se não fosse ele, o Fluminense não tinha Libertadores. Mano, o que isso tem a ver? Se não o Samuel Xavier, o Fluminense não tinha Libertadores. E nem por isso o Samuel Xavier fica agindo igual o Marcelo. Não tem nada, mas assim, tem nada. E vou além. O Samuel Xavier foi mais decisivo na Libertadores do que o próprio Marcelo. Vou te falar, eu consigo citar uma lista de jogadores que foram mais importantes. O Ener Valencia foi mais importante do que o Marcelo. De basquete, pô, isso faz tempo, cara. Que ano foi isso? Da Isiane, vocês vão lembrar? O Esporte Interativo, inclusive, o antigo Esporte Interativo, ele fez esse registro exclusivo pro mundo na época, da jogadora que se recusou a entrar. Aqui, ó, 2012, a Isiane foi cortada, inclusive, da seleção. Era um jogo contra a Bielorrússia. Pré-olímpico para a Olimpíada de Pequim. Classificação para a Olimpíada de Pequim. Prorrogação do jogo contra a Bielorrússia. A Isiane era craque do time da seleção feminina de basquete do Brasil. O Paulo Bassul chamou a Isiane. A Isiane falou, não vou entrar. O Paulo Bassul, é mesmo? Você não vai entrar? Você tá fora. E ela foi cortada. Cortada da seleção. Era a única decisão possível naquele momento. Você tá fora. Como é que é, minha filha? Eu sou o líder, eu sou o comandante, você não vai entrar? Você acha o quê? Que você caga mais cheiroso que os outros? Então você tá fora.
A única decisão possível pro Mano ontem era essa, e a única Eu decisão... vou te falar, mano, é até uma questão também de comando, viado. Se você vê que um cara, ele vai chegar lá, ele vai cagar na cabeça do treinador e ele vai falar, eu vou fazer o que eu quero, ou tratar o treinador como se fosse uma merda, os outros, e isso for normalizado, os outros automaticamente não só vão se sentir no direito, como também eles vão ter base pra se sentir no direito, porque o bagulho foi normalizado. E se tá todo mundo ali na posição de jogador e um pode, os outros vão poder também, vai virar bagunça. daqui pra frente é tirar o Marcelo da reta final do Campeonato Brasileiro. Ou o Marcelo ou o Mano. Ou o Marcelo faz, tem uma outra alternativa também, é verdade. Ou o Marcelo faz um discurso público de arrependimento e um pedido de desculpas pro Brasil inteiro ver e ouvir ao Mano Menezes e a torcida do Fluminense e a instituição Fluminense, ou então, amigão, vai ver o Real Madrid jogar até o fim de dezembro. Fica em casa, vai ver os jogos do Real Madrid, vai ver terça-feira o jogo da E o Champions. Fluminense tá puto com ele, tá? Ah, mas na nota eles falaram que o carinho se mantém. Moleque, a nota é seca, é objetiva, não tem um puto de homenagem pro Marcelo, é uma foto dele e o comunicado da rescisão. A diretoria do Fluminense tá puta com o Marcelo, é muito nítido isso. Contra o Milan, fica lá. Não é isso? Pra mim só tem esse caminho. Ou o Marcelo pede desculpas publicamente, não é só dentro do vestiário não, publicamente. Humildade, coisa que o Marcelo parece não ter. Parece ter muita dificuldade de ter. Humildade. Ou então, amigão, você tá fora. E aí, o Mano Menezes vai precisar não só do respaldo do grupo, segundo a apuração da Trivela, ele teve ontem no vestiário esse respaldo, mas o respaldo também da diretoria do Fluminense. Aí o presidente Mário Bittencourt, nesse momento, vai precisar mostrar quem é maior. Se é o Fluminense ou se é o Marcelo. Pra mim, a resposta é clara. Agora, é preciso colocar em prática isso. Tá feito o vídeo. Like se você ficou até o final. Tá aí.